Ouça agora a revista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 30 dias conquistado para conquistar minha pátria para Cristo. Hoje, a nossa leitura bíblica do plano de leitura da igreja é Isaías 37. Leia e registre sua devocional seguindo a sugestão de modelo de nossa revista. 27º dia. O exemplo que arrasta. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Acredita que você conhece o ditado? A palavra convence, mas o exemplo arrasta, certo? Dentro desse ditado existe um valor que é bíblico, que é ser praticamente daquilo que se prega. Nós, discípulos de Jesus, fomos chamados para fazermos exatamente isso. Sermos seus imitadores, ou seja, agir como ele age, seguir o seu exemplo, mas para o discípulo, a missão não termina aí. Não se restringe somente ao seu comportamento, mas ele deve também ser usado para que outras pessoas conheçam a Cristo e também passem a serem seus imitadores. A evangelização discipuladora é a forma através da qual nós fazemos com que vidas conheçam a Cristo e o seu Evangelho e sejam acompanhadas dia após dia, tendo o caráter de Cristo gerado nelas, se tornando gradativamente semelhantes a Ele na sua forma de agir e do seu interior. Para sermos usados como discipuladores e evangelistas, é preciso que nós também tenhamos e passamos todos os dias por esse processo de sermos transformados por Cristo. Paulo passou por esse processo de conhecer a Cristo e estava diariamente sendo transformado à sua imagem e à sua semelhança, lutando contra o pecado, chegando ao ponto de poder dizer aos outros e eles poderiam imitá-lo, pois grande era o seu esforço de imitar e assemelhar-se a Cristo. É decepcionante vermos hoje em dia muitos que se dizem cristãos, mas apenas frequentam a igreja e levam uma vida completamente distante daquilo do que Deus se agrada e daquilo que a palavra diz, envergonhando o verdadeiro evangelho. Essas pessoas fazem com que outras rejeitem a ideia de congregar em uma igreja. Rejeitem a ideia de se aproximar de Cristo, pois só enxergam hipocrisia. Elas fazem com que o mundo enxergue uma forma de viver incompatível com o que se prega. Portanto, por mais que suas boas palavras tentem convencer, o exemplo arrasta de maneira completamente negativa e ao contrário. Mas quando Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, além de convencer com a palavra, pois conhecia profundamente a Deus, o seu exemplo definitivamente arrastava. Ele levava uma vida piedosa e dedicada, buscava a santidade, se assemelhava ao Cristo em sua morte e em sua vida. Se nós desejamos alcançar nossa pátria para Cristo, devemos estar tão dispostos a sermos como Cristo, como Paulo estava. Que o nosso interior esteja completamente nas mãos do Espírito Santo para sermos transformados. Chega de inveja, de mentira, de maledicência, de imoralidade em nosso meio. Que tenhamos disposição de abrir mão dos nossos pecados e do nosso ego. Que nos arrependemos diariamente. Que permitamos que Deus faça sua obra de santificação em nós. Que a nossa conduta seja irrepreensível e aponte para a glória de Deus. E quando alguém olhar a nosso modo de viver, enxergue Jesus. Dessa forma, quando nos aproximarmos de alguém por meio da evangelização discipuladora, essa pessoa terá um exemplo verdadeiro e positivo que arraste. O exemplo de um verdadeiro discípulo de Cristo. Paulo, em Filipenses 3,17, diz: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Com o discipulado, uma cadeia de bons exemplos é formada para a glória de Deus. Aplicação prática. Seja um bom exemplo, seja um fiel imitador de Jesus, para que nossa nação seja salva. O mundo necessita de exemplos vivos do Salvador. Essa foi a devocional do dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança.
Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar esse episódio. Até a próxima!